Olá, amigos do Facebook, do Passando a Limpo, do YouTube. O assunto que eu vou tratar nesta quarta-feira de cinzas, possivelmente não deve ser mais tratado neste espaço. Até mesmo porque, se as previsões estiverem corretas, o velório deste assunto que eu vou tratar já está marcado, inclusive com o sepultamento logo em seguida. Trata-se do projeto de lei que reduz a carga horária dos médicos de Catanduva em 50%. Esse projeto ele foi encaminhado no meio do ano passado na Câmara, enrolou. Chegou no final do ano, ele foi rejeitado. Quando o projeto foi rejeitado, os médicos que estavam em plenário ficaram todos nervosos, tentaram ameaçar o Ditinho Muleta, andaram falando umas besteiras aí para um conselheiro municipal de saúde, ou seja, mas enquanto eles estavam saindo, um dos vereadores chegou e disse que, para ficarem tranquilos, pois este projeto voltaria ao plenário. E menos de 3 meses após o episódio, eis que o projeto realmente volta ao plenário, pois o governo ele é rápido em algumas coisas, né? Para resolver o problema da população ele é devagar, mas para lamber as botas de uma categoria rápido. Bem, e o projeto voltou ao plenário. E parece que dessa vez, nesta noite de quarta-feira, será aprovado. O vereador Onofre Baraldi teria mudado de voto por motivos pessoais, que ele que se explique para seus eleitores, e o projeto será aprovado. Eu ia dedicar esse período, esse tempo nessa nossa conversa para falar sobre a questão do vereador Onofre Baraldi, mas eu vi também que seria até uma injustiça falar especificamente do vereador Onofre Baraldi, até porque não é ele sozinho que vai aprovar esse projeto. Tem todos os demais vereadores, todos os demais parlamentares, nobres edis, que vão ser favoráveis ao projeto, enquanto você, meu amigo telespectador, você, minha querida amiga, leitora, com certeza absoluta, tem algum parente, tem algum vizinho, tem algum amigo, tem pessoas próximas que estão aguardando há meses para uma consulta em Catanduva, há meses para um exame, há meses para uma cirurgia. Isso é uma certeza que eu tenho, pois isso acontece também comigo. Então, enquanto as pessoas estão esperando consultas, exames e cirurgias, eis que a Câmara Municipal de Catanduva, que foi eleita para tratar dos assuntos da cidade, com a promessa de que iria preservar os direitos do cidadão, defender os direitos do cidadão, nesta noite pode simplesmente puxar o saco, fazer uma graça, uma média, com uma categoria única em Catanduva. Os deuses do Olimpo, os médicos de Catanduva. Eu não me importo se o médico vai trabalhar 5, 10 minutos, 15 minutos. Isso daí é uma bobagem. Até mesmo porque, após a aprovação desse projeto, deste escândalo, desta porca vergonha, esses médicos não vão também cumprir as 2 horas que devem cumprir. Principalmente os mais antigos, os medalhões catanduvenses. Possivelmente um outro médico de postinho vá cumprir isso daí, mas os medalhões não vão cumprir isso daí. Já tem informação de que passa um, passa outro, mete o dedão lá na biometria, vai cuidar de assunto pessoal, depois volta e mete o dedão na biometria, e não vai ter Conselho Municipal de Saúde que vai buscar saber se esses médicos estão realmente cumprindo os horários. Conselho este
que também deveria estar preocupado com a saúde da população, mas preferiu ficar preocupado em fazer média com os médicos. Então não me importa se o médico vai trabalhar 5, 10, 15 minutos. Isso é uma bobagem. O que me deixa indignado é saber que a população está esperando o seu atendimento médico e não tem. Custa ao nobre governo abrir uma discussão pública, analisar por que os pacientes estão esperando tanto tempo por uma consulta e essas consultas não estão acontecendo. Custa ao secretário municipal de saúde, ao prefeito municipal, ou quem quer que seja, fazer um levantamento, fazer uma discussão pública sobre por que a saúde de Catanduva está essa desgraça. Porque os médicos alegam que eles ficam ociosos durante 4 horas. E devem ficar ociosos mesmo. Agora, existe uma situação engraçada. Existe uma retenção na demanda, que são os pacientes, que não estão chegando nos médicos. O que está acontecendo? Por que os pacientes não são logo distribuídos, atendidos, encaminhados? Em que momento que isso acontece? Por quê? Mas não há essa discussão. Porque não há interesse. Porque o paciente só é interessante no momento do voto. Fora isso, dane-se. Então hoje à noite, como eu falei, eu ia perder esse espaço aqui falando quase que exclusivamente do voto do vereador Onofre Baraldi, que vai mudar de voto. Mas não. Todos os vereadores, sejam A, B, C ou D, que votarem hoje na redução dos horários dos médicos, são corresponsáveis diretos com o descalabro da saúde. São eles responsáveis diretos por você, meu amigo leitor, minha querida leitora, por seus pais, por seus avós, seus irmãos, primos, amigos, parentes diretos ou indiretos, vizinhos, estarem aí pagando os pecados na UPA, no postinho, no postão. São estes vereadores que serão responsáveis diretos, e seja A, B ou C, tá? Onofre é um detalhe, Onofre é o voto que virou. Inclusive existem versões aí que, como eu não tenho como provar, não tenho como falar, mas de que estaria sofrendo uma chantagem aí para conseguir, para que esse voto mude. Mas como eu não tenho como provar, não posso falar. Porém, são todos os vereadores que votarem hoje a favor dessa redução de horário dos médicos que merecem esse crédito por essa vergonha que vai ser tomada. Nada contra os médicos, mas eu acho muito bem que deveria ser, discutida a questão da saúde no município, em horário que as pessoas possam discutir e com profissionais. Não adianta fazer audiência pública 4 horas da tarde na Câmara Municipal. Fica 3 gatos pingados e o secretário falando. Não é isso. Nós queremos resultados. O catanduvense tem direito a resultado, não a conversa mole. E não é isso que está tendo. Porque não é interesse do governo. Não é interesse de ninguém. Entendeu? Muito menos dos próprios médicos. É melhor falar em ociosidade do que chegar lá e ter 10 para atender e ter que atender e sorrir. Sabe? Está tendo que sorrir pensando que ao invés de estar atendendo a população mais carente, poderia estar muito bem atendendo particular, nos hospitais, em clínicas, ou cuidando da vida dele. Porque médico também não quer um salário melhor. Médico quer redução do horário da jornada, essa que é a verdade. O prefeito também não quer aumentar o salário dos médicos, porque para ele tanto faz. Tá jogando tudo nas gestoras e aparece uma pior que a outra aí. Então é o seguinte, como eu disse, eu ia hoje citar o Onofre Baraldi, que deve mudar seu voto. Espero que até a noite ele mude o seu voto de novo.
Mas todos esses vereadores que hoje falaram em sim, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Porque eles gostam de gargantear para lá, gargantear para cá, falar que está ali para o bem da população, e quando realmente a população precisa, que é o caso dos médicos aí, eles vão fazer média com uma categoria, tá? Esta que é minha opinião. Tudo farinha do mesmo saco. Infelizmente, é assim que é o jogo político, e acho que está na hora da população pensar realmente quem vai votar em 2020. Começar a analisar voto a voto e saber quem está fazendo politicagem, quem está falando sério, quem está ao lado ou não da população, tá bom? Isso em relação aos vereadores. Porque vai pipocar aí um monte de pré-candidato aí, puxando o saco de um monte de gente aí, e isso eu estou falando em relação aos vereadores, tá? Porque depois pré-candidato é outra história, é outra conversa mole, é complicado, tá bom? Então essa é a minha opinião. Infelizmente, parece que o projeto vai ser aprovado, e infelizmente a população será mais uma vez tungada nos seus direitos, e dessa vez com o apoio e os aplausos dos nossos nobres vereadores, todos os que aprovarem essa noite, tá bom? Eu gostaria que o Onofre repensasse o seu voto, e que os outros também repensassem o seu voto, né? Pois eles estão ali a serviço da população e não na categoria dos médicos. Se os médicos, se a população estivesse sendo bem atendida e tudo estivesse funcionando absolutamente de forma normal, você pode ter certeza que eu ia defender que os médicos atendessem por pager, por telefone, por fax, em casa. Mas não é isso que está acontecendo. O povão está pagando seus pecados. Nós vemos aí uma categoria buscando uma redução de horário, até mesmo porque o prefeito Afonso Marchionni, que tem 2 parentes ligados diretamente a esta situação, não vai aumentar o salário dos caras, porque não é isso que eles querem. Eles querem tempo livre. Mas não querem também largar o serviço público pelo qual eles foram concursados. Então, não querem largar de um lado, querem um tempo do outro. Nesse meio tempo, uma cambada de vereador aí fazendo a sua média com os médicos. Tá bom? Gente, acabou o carnaval. A vida continua e começa novamente. O meu nome é Arthur Godoy, falo de São Paulo, Brasil, para os teus amigos do Facebook, Passando a Limpo e YouTube. Um abraço, grande abraço a todos.